Maravilha. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Eduardo, da Organizminha Condomínio. Muitas pessoas que estão aqui fazem parte da nossa comunidade no WhatsApp, que é o Dicas para Condomínio. É um grupo aberto para todo mundo que está interessado, trabalha ou está envolvido com condomínios. É um grupo muito rico, a gente cuida muito bem dele, não deixa ter conversa ali aleatória e tal, para que, né, os síndicos consigam se ajudar e colher informação de qualidade. Eu costumo dizer que é o seguinte, no nosso grupo, se você está passando por alguma situação e você não sabe como resolver, com certeza tem alguém ali que sabe, que já passou por aquela situação e está disposto a te ajudar. Então, muitas pessoas ali que a gente vai acompanhando, vê, coloca um problema, as pessoas respondem, dão dicas, ajudam. Então, a participação do grupo é muito boa, porque a gente sabe que a atividade do síndico muitas vezes é uma atividade solitária, você tem que tomar algumas decisões que são difíceis, são impopulares, e lá no grupo você vai conseguir apoio, vai conseguir dividir essa experiência com alguém. E o nosso objetivo, estava falando com o Titon aqui no começo quando a gente estava off, que o nosso objetivo aqui é sempre trazer um conhecimento de qualidade, né? Então, falei para ele, essa aula dele aqui é uma masterclass é, de planejamento orçamentário. Eu estava vendo de tarde o material dele, tá um material excelente, é uma aula assim de qualidade assim estratosférica. Então, eu passo a palavra para o meu amigo Luiz Titon, professor da USP, auditor de condomínios, muita experiência dando aula e muita experiência trabalhando no mercado. Então, tá contigo, Titon, toca o barco. Então, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, eu suponho. Eu fui professor na USP. Faço questão de colocar que eu não sou mais. Eu saí fora da ideia de ser professor e trabalho só como auditor de condomínios hoje. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Isto. Eu suponho que vocês estão vendo já a apresentação, né? Então, o que que acontece? Existe uma obrigação da gente fazer a previsão orçamentária anualmente no condomínio. Eu não vou entrar na parte jurídica, porque isso aí é o assunto para advogados e eu sou administrador, tá certo? Eu acho que a gente tem que pegar e sentir como que é o problema do ponto de vista prático, tá certo? Então eu já vou entrar de cara no nosso assunto aqui, que é o que nós vamos começar. Primeira coisa, eu vou falar alguns fundamentos que servem para a gente poder realmente entender o que que é a previsão. Tá certo? Previsão é uma coisa. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz em 1980, ainda, quando eu entrei no BCN em consórcio com o Barclays e nós fizemos lá as primeiras previsões. Então, eu já adianto para vocês que feito é melhor que perfeito. Estou roubando aí a palavra de uma grande internacional. Não adianta a gente querer fazer uma previsão perfeita, porque eu nunca vi em décadas aí atuando nessa parte financeira, né? Nenhuma previsão que se fosse falar assim, tipo, acertou a previsão. Não existe isso. Você sempre vai errar a previsão e o bom trabalho está em você fazer de uma forma que consiga convencer as pessoas que tomam as decisões. Em seguida, nós vamos falar um pouco sobre método de fazer a previsão, que é o mão na massa. E no final, eu quero conversar com você sobre a defesa da previsão, que é o problema de você chegar lá numa assembleia, apresentar sua previsão orçamentária que precisa de aprovação e o pessoal começar a enroscar e não querer aprovar a tua previsão, tá? E em seguida um bate-papo aí para a gente poder conversar um pouco mais sobre o assunto. Mas antes de começar, eu preciso conversar uma coisa importante, que é o que que é o propósito do condomínio, né? Eu sempre gosto de chamar esse assunto nas minhas palestras, porque justamente a gente não percebe que o objetivo do condomínio, que é prestar bons serviços, com qualidade, adequados, e também com baixo custo e compatível, ele induz para que o imóvel valorize tanto para a venda como para a locação. E no final da história, quando a gente começa a fazer uma boa gestão, o resultado final vai ser a valorização imobiliária, e é uma forma que a gente consegue medir o resultado de bons gestores. Então, você pega condomínios vizinhos que foram feitos pela mesma construtora, na mesma época,
e dá para medir que existem diferenças de 10%, às vezes, de um condomínio bem administrado para outro mal administrado, simplesmente pelo trabalho de um síndico. E o planejamento orçamentário, a previsão orçamentária, ela é, vamos dizer assim, é a base para o trabalho de todo o ano. Então, tem muito a ver com o propósito do condomínio, você ter uma previsão bem feita. Uma coisa que ninguém gosta, que fica muito mal falado, é você chegar na metade do ano, ter que chamar uma assembleia extraordinária, porque o que está sendo arrecadado não é suficiente, tá certo? Ao mesmo tempo que uma previsão exagerada começa a colocar muito dinheiro em caixa, isso daí passa um pouco da conta e o pessoal começa a ficar bravo. Vamos começar com os fundamentos. É importante entender o seguinte, que a previsão orçamentária de condomínio, ela não serve para mais nada além do que dividir gastos. Se você for na lei, você vai ver que não se fala em receita de condomínio, se fala em gastos. Tanto é que chamar condomínio, usar a palavra receita é errado, porque o condomínio não visa lucro, ele não vende ou presta serviço para ter receita. O que ele tem é ressarcimento pelos gastos, tá certo? Então, o maior erro que eu vejo em muitos condomínios é querer aprovar um percentual de reajuste em vez de trabalhar realmente, sabe? O que é para ser feito, que é falar em cima de gastos. Você, numa apresentação, não deve puxar lá quanto que está sobrando, faltando, ou quanto que vai ter de sobra ou lucro no final de cada mês, porque não faz o menor sentido. Não use um percentual para corrigir. Você está pegando um erro anterior, tá certo? E aplicando um percentual, achando que essa é a melhor maneira. Não é, nunca vai ser, tá? Porque cada condomínio tem a sua estrutura interna, tá certo? E quando se fala em previsão orçamentária, a gente tem que tirar fora todos os gastos de proprietários, ou seja, previsão orçamentária são dos gastos ordinários, a gente não deve misturar uma coisa com a outra, tá? Enquanto eu vou apresentando, quem quiser ir colocando perguntas no chat, por favor, vai colocando que no final o Eduardo vai cantando cada uma delas. Existem dois tipos de gastos quando a gente fala em tempo, tá? Eu vou começar com os gastos discretos, que é, por exemplo, seguros, IPTU, salário, que são valores que você paga uma vez no mês e ele cobre o mês inteiro, tá certo? Que é diferente dos gastos contínuos. Por exemplo, água, luz, gás, que eles acontecem durante todo o tempo, tem um reloginho lá medindo. Então, quando você vai fazer uma previsão orçamentária, se você quer fazer ele radicalmente correto, você deveria calcular, por exemplo, o gasto médio diário da luz e não o gasto mensal. Porque você vai comparar de cara o mês de janeiro com 31 dias, comparar com fevereiro com 28, para você falar em média mensal, você teria que pegar e fazer um ajuste pela quantidade de dias, tá certo? E isso é uma coisa que começa a complicar. E a última coisa que a gente quer num condomínio, que nós não somos especialistas em previsão, é ficar fazendo cálculo por hora, praticamente. Daqui a pouco você vai estar fazendo cálculo por minuto, igual a Bolsa de Valores, você vai ficar acompanhando a curva de consumo ao longo do tempo e vai falar assim: olha, durante tal horário tem maior consumo, menor consumo. Isso não importa para nós na previsão. A gente precisa olhar os gastos discretos e contínuos de uma forma que eu consiga fazer uma previsão sem ficar sofrendo com um detalhe tão profundo. Ao longo de anos, eu percebi que quando você começa a fazer cálculos muito precisos, a chance de você errar, ela aumenta. Então, num cálculo, eu vou apresentar dois métodos mais adiante, mas normalmente esses métodos que eu vou apresentar, eles têm erros que são mais ou menos previsíveis. Tem alguém, acho que o Edilson precisa fechar o microfone. Ops. É, eu vou passar já para o meu próximo slide. Então, nós temos também outra divisão, que é a frequência dos eventos geradores. Tá? Isso tem que ser levado em conta, porque alguns gastos são mensais, todo mundo sabe disso, e alguns são cíclicos, eles acontecem em períodos. Então, por exemplo, recarga de extintor é uma coisa que acontece uma vez por ano, outros são semestrais, outros são anuais. É, é necessário fazer essa separação, porque mensal você vai dar um tratamento. E nos cíclicos, você tem que trazer para a mesma régua.
Então, por exemplo, se eu pago o seguro, que é uma coisa que eu pago uma vez por ano, parcelo ele em 10 vezes, tá? Na minha previsão, eu não posso considerar o valor da parcela. Eu tenho que pegar o valor anual dele e dividir por 12 para ter o valor no mês, tá? Enquanto que o mensal já vem ali todo mês. Outra classificação que é importante é quanto à sazonalidade. Essa é a parte que eu acho que é importante, mas é a mais difícil da gente trabalhar, porque você, veja bem, o preço, por exemplo, da unidade de luz, do quilowatt de luz, ele varia em função da falta de água, aí tem bandeira verde, bandeira vermelha e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ele varia em função da quantidade de consumo. Então, por exemplo, uma região quente como Ribeirão Preto, você tem um aumento do consumo em termos de quantidade de quilowatts por unidade, e do condomínio também, no verão, por uso excessivo de ar-condicionado e ventiladores. E o preço acompanha, ou pode também não acompanhar. Às vezes não casa, porque a gente tem aqui 2 semanas de inverno por ano, e às vezes coincide de cair no metade do verão, porque são só 2 semanas. Ribeirão Preto é uma cidade muito quente, tá? É, Agora, aí que vem a minha afirmação, de que você precisaria ser um gênio para fazer uma previsão orçamentária perfeita. E eu levo isso ao cúmulo de dizer que nem mesmo uma inteligência artificial conseguiria fazer uma previsão orçamentária perfeita pelo seguinte: se isso fosse possível, eu poderia fazer a previsão de qual seria o índice da Bolsa de Valores daqui a uma semana. Não precisa nem ser uma semana. Se eu conseguir fazer uma boa previsão para amanhã, tá? Já seria o suficiente para eu ficar rico, e isso já seria considerado assim um milagre, seria um gênio dos gênios da Bolsa de Valores. Então, é necessário entender e assumir que não dá para fazer uma previsão perfeita, nós sempre vamos errar. E o que que acaba sendo mais importante? É eu fazer algo que consiga ser convincente, ou seja, que eu consiga realmente estar convencido na minha apresentação de que aquela é a melhor forma, tá certo? Mesmo que ela não seja mais sofisticada, e que eu consiga convencer as pessoas que vão aprovar a minha previsão de que ela faz sentido. Porque se não fizer sentido para mim, eu não vou conseguir convencer os outros, tá? Agora eu queria falar de métodos. Eu fiz uma aula um pouco mais curta hoje, viu, Eduardo? A outra vez eu peguei, avancei por 40 minutos. Eu vou falar sobre incertezas, tá? Com relação a métodos de fazer previsão. O primeiro é o seguinte, que uma vez que eu não sei qual vai ser a previsão correta, eu tenho que evitar grandes erros para evitar as consequências. Então, um erro grave que eu noto é que se esqueçam de colocar nas previsões coisas que já se sabe que não estão sendo feitas. Estou com um caso agora de um condomínio que vai ter que colocar a VCB como despesa, e não tinha colocado na previsão orçamentária a ser apresentada à Assembleia os custos disso. Agora estão correndo atrás para ver isso daí. Existe um outro caso também agora de um condomínio que está com vazamento numa lateral, e são várias unidades, assim, todas com mesma numeração, mesmo final, e está tendo vazamento e vai ter que chamar um engenheiro, né? Eles queriam incluir esse assunto agora. Eu falei, não, senhor, vamos fazer o seguinte: primeiro cata todos os orçamentos, faz um projeto, que é o correto, tá certo? E apresenta isso numa assembleia à parte. Não inclui os dois assuntos misturados, que dá muita confusão. Você deve primeiro trabalhar toda a apresentação da previsão orçamentária, das contas ordinárias. Acabou isso, aí você vai trabalhar com outros assuntos de rateio, eh, por exemplo, mexer com estruturas, esse tipo de coisa, tá certo? E entender que qualquer problema que aconteça sempre vai ser o síndico que vai ser o culpado, tá certo? Fala assim, não, foi a administradora que me entregou a previsão, foi ela que me passou o índice de 15%. Sabe? O culpado sempre é o síndico. É muito comum que as administradoras ofereçam como proposta o índice de reajuste que é trabalhado entre as associações deles, né? Eles, por exemplo, estão falando agora em reajuste de 12% ou 15% para aplicar. Aquilo vale como média de mercado, não vai ser aplicada no seu condomínio, jamais. Se você pegar as suas notas fiscais de aquisição de material de limpeza, do ano de 2023, você comparar janeiro com dezembro, você já vai ver que a inflação do condomínio é diferente da inflação dos índices
oficiais. Ano passado, nós estamos aí com uma inflação oficial abaixo de 5%, mas os gastos aumentaram assim estupidamente. Você pega alguns itens de manutenção de piscina, cloro, por exemplo, eu tenho visto os preços assim dispararem de uma maneira que você fala assim, espera um pouquinho, cara, por que que está subindo tanto? Você não consegue entender. A culpa disso eu não vou ficar expondo, porque isso daí vai além da palestra, tá? Mas a gente precisa compreender que não adianta a gente fechar os olhos e os indicadores que nos passam não têm o menor sentido. A gente tem que olhar o caso de cada condomínio e fazer uma previsão que é chutada, sim. E aí que entra a expressão que a gente usa na área eu trabalhei muito tempo na área de bancária, são praticamente 15 anos atuando na parte de planejamento bancário, né? Então a gente fala do chute balizado. É um termo que se usa internamente, que você dá um chute, mas você tem balizas, você tem essas explicações para aquele chute. E quando você faz isso, você está fazendo um processo técnico, tá certo? E então, resumindo, ninguém sabe quanto que vai ser a inflação. Eu estou trabalhando hoje com 14% de previsão de inflação para 2024 e eu já sei que ela não vai ser cumprida. O que se divulga é sempre um índice que tem hoje interesse político, não tem interesse econômico de forma nenhuma, ninguém precisa fazer muita conta para ver que está acontecendo alguma coisa de estranho. O que que nós temos de certezas também, tá certo? A certeza é que, por melhor que você escolha o método, ele sempre vai estar errado, certo? Você sempre vai errar, tá? E o segundo é que, quanto mais complexo você fizer o processo, vai ficar menos transparente. Vamos fazer uma suposição que eu pegasse uma planilha com 150, 200 linhas da contabilidade do histórico de 2023, de tudo que foi gasto no ano. Pego lá aquela planilha enorme de computador e cada item eu vou fazer uma previsão conforme o critério daquilo, tá certo? É possível de fazer. Você vai demorar aí, talvez uma semana, com um pouco de ajuda de mais algumas pessoas, tá certo? Para cada uma delas você vai fazer um critério, você vai aplicar indicadores de sazonalidade, possibilidades, por exemplo, de desvalorização do real, e vai colocar um monte de coisas complexas, e você vai ter que fazer uma explicação disso em 2 minutos, numa assembleia com pessoas ansiosas em saber quanto que você não vai aumentar a taxa. Então, não adianta você fazer um critério muito, muito complexo e depois ele não ficar transparente. E a construção daquela confiança e qualidade que o condômino deseja, ele está mais ligado à proposta de valor que você faz para ele. Então, ele está preocupado com o preço? Sim, ele está preocupado. E a transparência, que é um dos componentes importantes para formar a percepção do valor do condomínio, ela é muito afetada quando você começa a deixar as coisas muito complicadas. Você começa a fazer métodos muito complexos, e olha, eu garanto que eu sei métodos bastante complexos para fazer isso, com teoria dos jogos, até método de Monte Carlo, e você pode fazer. São processos que se usa até em teoria de jogos, que é uma das minhas áreas de trabalho, né, de pesquisa. E quanto menos transparente, você vai ter mais dificuldade para aprovar. Então, o que que acontece? Às vezes as pessoas falam assim: não, eu quero levar ao condomínio a média dos últimos 12 meses e aplicar esse índice sobre os itens. Na verdade, ninguém disse que esse é o melhor método, tá? Ele é ótimo para você não esquecer de alguma conta daquelas que são cíclicas, aquelas que são anuais. É bacana quando você faz a média para você não esquecer que ela existe. Mas eu questiono muito o uso da média e faço questão de pegar e divulgar que o uso de média ele só dá mais trabalho, porque na prática ele não é tão preciso assim. O erro entre o método médio e o método instantâneo é em torno de 3%, tá? E o erro final de uma previsão, ele pode chegar a 10% e vocês percebem isso nos últimos meses, né? Quando vem aquela pancada do financeiro, o pagamento do 13º, e você vai ter mesmo aquele erro junto com isso. Aí a coisa parece que fica pior até, né? Eu tenho, então, 4 comportamentos padrão dos gastos do condomínio. Para eu explicar o que é gasto, eu preciso antes trazer o conceito para vocês. Tudo que sai do bolso do condomínio a gente chama de gasto. Então, você tem gastos que são contratuais,
ou seja, no determinado mês do ano vai ter o reajuste anual, então você tem um valor fixo até um determinado mês, por exemplo, em junho vai ter o reajuste dos empregados, vai ter um reajuste, a partir dali ele se mantém constante até o final do ano. Você tem o gasto que é caótico, tá? Que é aquele gasto que você não consegue fazer uma previsão de quando que vai ter aquele gasto, que é o caso, por exemplo, de cremalheiras de portão de garagens, de condomínios, tá? Você sabe que vai ter aquele gasto, mas você não sabe em que dia e hora que vai acontecer. Ou então problemas com elevador também, acontece muito isso, que você não tem como prever, mas você sabe que ele vai acontecer. E eles são caóticos porque eles não são previsíveis, tá? Você tem também o gasto que é aleatório. Esse aleatório, ele é o seguinte, ele vai acontecer, mas assim como o caótico, a diferença é que o caótico você não consegue prever, mas você não sabe se ele vai acontecer, tá? É aquele tipo de coisa, por exemplo, queimar uma bomba de recalque num condomínio é uma coisa ela é aleatória, enquanto que problemas com a bomba seria o caótico, tá? E você tem aquelas previsões que são constantes, né? São os comportamentos que você sabe que vai ter um valor mais ou menos constante ao longo do ano, e você espera que ele vá crescendo em função da inflação, se ele tem um reajuste mensal, por exemplo. E aí começa o meu primeiro problema. Se existem 4 tipos de comportamento, eu teria que fazer uma previsão para cada tipo de gasto, tá certo? Porque alguns desses gastos aqui, eles têm teriam que ser tratados individualmente. Então, eu teria que fazer uma classificação de 150, 200 tipos de subconta para você pegar e fazer um bom trabalho, tá? Ou seja, é uma coisa que daria muita perda de tempo da gente, tá? Então, juntando tudo, eu posso dizer que nós temos o caos, ou seja, as contas de um condomínio, quando você tem 4 comportamentos diferentes, tá? Eu teria que ter um método diferente para cada um. Mas quando você junta todas as contas, você vai ver que durante o ano, a soma desse caos, ela mais ou menos se comporta da mesma maneira. Você tem variações mínimas num condomínio, mesmo num condomínio menos estável, elas são mínimas. Quando muito chega a 5, 10% de um mês para outro. Então você nota que, apesar desse comportamento que é de caos, você tem uma forma de você fazer a previsão que seja convincente, tá? E que não esteja muito das técnicas. Então, a primeira coisa que eu proponho, para a gente poder fazer o trabalho de previsão, é não ficar muito atento ao nível de conta, tá? Trabalhar efetivamente por grupos de contas. Você vai falar assim, mas está errado isso daí, porque você está desprezando justamente aquela classificação de contas que você propôs. Olha, é verdade, mas para ajudar mais ainda a certeza de que a previsão vai se basear numa furada, falar bem, bem simplesmente, numa furada, porque você se baseia nos dados que estão registrados na contabilidade gerencial das administradoras, é que elas também não seguem um padrão de contabilização constante. Então, você pega condomínios em que o mesmo gasto é colocado, às vezes em duas, e às vezes até 3 contas diferentes, tá? E mesmo sendo o mesmo valor, a mesma pessoa lá que lançou, ela cisma, por exemplo, de colocar num lugar, depois em outro, depois em outro. Você vai ter, então, distorções. Mas uma coisa é certeza, que dentro do grupo ela acerta. Raramente ela erra. Por exemplo, uma coisa que é de manutenção, ela joga como consumo. Mas ela consegue, a pessoa que é a lançadora, né? Ela consegue colocar manutenção agrupados todos em manutenções, tá? E consumo em consumo. Por que que a gente pode organizar as contas em grupos, como eu estou fazendo aqui? Porque eu sei que dentro desses grupos haverão, além dos caos internos, haverá um caos dos lançamentos incorretos. Então, eu não vou perder meu tempo arrumando agora em março os lançamentos que foram feitos errados durante todo o ano de 2023. Eu vou simplificar o processo. Então, eu coloco tudo numa ordem de valor decrescente para que eu dê atenção maior naquilo que realmente importa. Nesse condomínio, esses dados são reais, tá? Manutenções 94 mil,
terceirizados 86, pessoal, aquele pessoal é o pessoal orgânico 68, administração, financeiras eu pararia aqui em consumo, ou seja, de fundo de RH para baixo, eu não vou nem fazer previsão, eu aplicaria qualquer índice aceitável. Por exemplo, você quer só repor a inflação do ano passado, coloca lá 4,6% e tá bom. Esses itens maiores eu me preocuparia mais em trabalhar. Então, manutenções, por exemplo, é algo que pode ter contrato ou não, aí eu iria para dentro para ver realmente se o valor dos contratos são maiores ali dentro e trabalharia fazendo a média, né? Eu já vou explicar como que é essa média. Terceirizados e pessoal também é padrão contrato, né? É aquele que você tem um reajuste no meio do ano. A administração, eu tenho aí a questão do contrato da administradora, que está aí dentro. Mas você veja que nesse condomínio, 34 mil, a administradora ali deve cobrar em torno de 2.600, no máximo 3 mil reais. Quer dizer, existe um gasto excessivo ali em administração. Financeiras, é porque existem muitos financiamentos. Esse é um condomínio que realmente está com problemas, tá? Eu peguei um caso real e ele realmente tem problema. Dá para perceber, né, pelas contas, quem é um pouco mais experiente. E aqui eu tenho como é que eu classifiquei, de uma forma geral, as contas. Tá? Eu não entrei dentro de cada grupo, mas eu assumi que manutenções são desse tipo, né, que é um tipo mais contínuo, que é constante, tá certo? Os terceirizados eu assumi que são contratos, pessoal da mesma forma. Esses outros três, que é administração, financeiras e consumo, eu também assumi que tem um gasto constante. Fundo de RH, ele pula tanto quanto pula a folha. Outros, eu chamei de misto, porque ele pega dois, ele pega o aleatório e o imprevisto, lá, o caótico. Impostos é constante, e você vê que no total eu tenho caos, tá certo? Então eu posso dizer o seguinte, que se eu quiser fazer uma coisa um pouco mais organizada e convincente, eu poderia trabalhar com métodos diferentes para cada grupo e não individualmente. Vocês percebem? É uma forma de fazer a coisa um pouco mais rápida, tá? E aqui eu começo a conversar sobre a previsão, né? Nesse caso aqui, eu estou falando de como que eu faria o trabalho de fazer uma previsão orçamentária das contas de tipo do modelo, né, do comportamento contratual. Então, eu faria o seguinte: vamos pensar no caso, por exemplo, da revisão agora do valor dos empregados, né? Que a convenção é junho. Então, eu estou supondo que se até maio, a letra A, lá, eu pego o valor do último mês do ano anterior, e vou até maio. Então, eu multiplico por 5 a última folha, tá certo? E guardo. Aí, de julho para frente, de junho para frente, seria outro valor. Então, eu pegaria 7 vezes o valor da expectativa que eu acho que vai ter de reajuste e multiplico por 7. Somo os dois e divido por 12, tá certo? É uma forma que eu posso aplicar para terceirizadas e orgânicos, se a terceirizada também segue o padrão de reajuste da convenção. O que que é interessante nesse método? Ele evita um problema muito complicado que eu já vi em assembleia. Eles chegam e falam assim: escuta, por que que você está me aplicando agora um reajuste para eu começar a pagar desde janeiro, tá? Sendo que o reajuste só vai acontecer em junho. Você está me cobrando a mais uma coisa que está me antecipando um gasto agora. Isso não é correto. Aí fala, ok, então vamos fazer uma assembleia novamente em abril para poder ver quanto que vai ser o reajuste de junho, ou uma nova assembleia em maio. Quer dizer, fica uma coisa assim, tipo, vamos fazer uma assembleia todo mês, porque a cada mês tem um contrato diferente, né? Fica uma coisa muito complicada fazer isso. Então, você fazendo dessa forma, que é jogar uma média, tá certo? Agora, você está cobrando um pouco mais agora, que vai sobrar, para depois você compensado de julho para frente. É uma forma de você pegar e fazer a coisa ficar convincente e não ter que cair numa necessidade de fazer assembleia no meio do ano. Não sei se vocês acharam essa ideia muito complexa, mas em um condomínio que eu estive na assembleia, por acaso eles fizeram a opção de não, nós queremos fazer assembleia no meio do ano. E em outro condomínio eles toparam para evitar de fazer uma assembleia no meio do ano.
Eu acho que nesse segundo que eles toparam, foi apresentado para eles que ia fazer uma nova assembleia, ia ter um custo, e esse custo ia ser rateado por todos. Acho que foi aí que eles ficaram mais preocupados. A outra forma, né, é o constante, né? Que eu chamei aqui de constante. Deixa eu dar uma mexidinha aqui na tela, pera um minutinho. Isso. Nesse constante, nós temos a situação de três tipos, e aí que entra aquela nossa primeira conversa de fundamentos. Quando você tem o tipo mensal, que é aquele tipo de gasto que você só tem uma vez por mês, você pode aplicar uma correção monetária, nós vamos conversar mais tarde sobre essa correção monetária, sobre a média mensal do ano anterior, tá? Os tipos de gastos são manutenção, administração, financeiras, consumos e impostos. Esse método mensal, você aplicar o índice de correção monetária sobre a média mensal do ano anterior, que seria o que a média mensal? Você soma tudo e divide por 12, tá? Depois eu vou mostrar para vocês que ele gera um problema matemático aí, porque você está fazendo uma linearização de algo que é exponencial. Para quem gosta de matemática, a explicação é essa, tá? Para quem não acompanha essa linguagem matemática, simplesmente é o seguinte: a matemática não funciona tão bem assim quando a gente pega gastos, principalmente gastos mensais, e anualizando, tá? Nós temos também ali os gastos que são cíclicos. E o que acontece, por exemplo, é o valor de um seguro, por exemplo. Então, você sabe que no ano que vem, aliás, 2024, nós vamos ter um gasto adicional aí sobre o valor anterior do ano passado. Ok, então você pega aquele valor contratado do ano passado, aplica a correção monetária e supõe que é o valor para esse ano, já divide por 12 e já vai explicando que isso daí já é o rateio de uma conta de consumo que todo ocupante do condomínio vai ter que usar. E você tem o sazonal, o caso mais típico que eu falo é o da luz, né? Em que você tem valores que sobem e descem, eles variam até 80% em alguns condomínios, tá? Durante o ano, de um mês para outro. Quando você pega pico de consumo com bandeira vermelha, isso daí complica muito para o condomínio. Para você eliminar o efeito da sazonalidade, porque a gente não está fazendo uma previsão orçamentária detalhada para cada um dos meses de 2024. Nós estamos fazendo um que vai valer para o ano inteiro. Então, nós vamos aplicar a correção monetária sobre a média mensal como forma de você funcionar do mesmo jeito. Ó, agora nós estamos gastando menos, mas a gente já vai fazendo caixa para pagar aquele pico que vai acontecer no inverno ou no verão, por exemplo, tá? O outro método, tá certo? É o que pega é o caótico, né? E o eventual aí, né? A ideia é seguir o mesmo raciocínio, que é os mecanismos de portões, interfones, que não tem como você prever um gasto que é totalmente aleatório, caótico. A natureza deles é dessa forma. Então, a melhor forma é você realmente assumir que eles são gastos que não tem como prever e você vai repetir, supondo que vai ter o mesmo problema do período anterior. Durante a apresentação de uma previsão orçamentária, não é hora de misturar com a ideia de projetos, porque eles vão falar assim, mas você não tem como reduzir esses gastos que são de outros aí, manutenções emergenciais e coisas do gênero. Olha, se você acha que tem um projeto bom para reduzir esse problema de gastos caóticos, não previsíveis, faça um projeto e apresente depois da previsão orçamentária. Não apresente antes. Não apresente já assumindo que você vai conseguir reduzir gastos, porque esse é um risco que, se você não conseguir realizar, é o seu nome que vai estar marcado como alguém que prometeu uma redução e não cumpriu, né? Então, a promessa fica meio complicada, tá? E aí vem a questão da correção monetária, que eu tinha conversado antes. Usar o índice oficial previsto e divulgado é seguro e correto. Isso é um mito, tá? Nunca, em tempo nenhum, nenhum governo, nenhum país divulga exatamente o índice de uma inflação, o índice de desvalorização, porque não tem como fazer uma coisa dessa. É porque é impossível você fazer isso. Então, o que que eles fazem? Eles pegam pesquisas de mercado, lógico, capturam alguns preços, mas isso não significa que seja a realidade de todos no país. Você pega o Brasil com 5 mil e tantos
cidades no país, como que você vai fazer para calcular a previsão orçamentária em Santo Antônio de Itauá, tá certo? Lá você não consegue nem a previsão e muito menos a inflação, é uma cidade pequena em Minas Gerais, você, eu acho que é Minas Gerais, se eu não for em Goiás, mas você não consegue ter um bom cálculo ali. A verdade também vale para o condomínio, tá certo? E por mais que você tente usar o condomínio parecido com o seu, não vai funcionar, porque você usa produtos diferentes, você usa serviços e contratos diferentes. Então, você pode usar a previsão que você achar mais razoável, que é IPCA, IGPM, qualquer índice você pode, desde que a maioria das pessoas entenda que aquilo lá é razoável. Só que você aplica aquilo sobre itens que você acredita que sejam que seja razoável, né? Uma conta que tem um crescimento constante ou que tem um comportamento sazonal, faz sentido você aplicar. Agora, quando você fala de contratos, você não sabe se ele vai ser IPCA se você não for lá no contrato e olhar. Às vezes ele colocou lá um outro contrato. Eu mesmo, quando eu faço auditoria de condomínios, eu uso como índice a tabela dos profissionais da administração. Eu não uso o indicador, tá? O importante é ser um índice que você saiba que vai ser aceito pelas pessoas, tá? Então, eu montei aqui um exemplo, tá? Para explicar por que que eu tenho uma reticência com relação à média. Então, eu peguei aqui, ó, o ano de 2023, eu assumi que a taxa de inflação foi de 4,62, que dá 0,37 ao mês, e comecei com R$ 1.000 em dezembro de 22. Para não ficar pegando dados reais e depois eu não conseguir explicar por que que vai dar uma diferença daqui a pouco, eu comecei com R$ 1.000 e fui corrigindo igualzinho. Todo mês eu ia lá e colocava 0,3% e fui acrescentando o valor do que seria gasto naquela conta. Você vê que lá no final, em dezembro, no mês 12, aparece lá 1.046, que dá 4,62%, que foi a inflação que eu anotei para o ano passado, tá? A média desses 12 meses dá 1.024,85, tá? Então, se eu estiver fazendo pelo processo que eu já vi muitos condomínios fazendo, eu pegaria a média, que é 1.024, e acrescentaria 12%, que seria, por exemplo, o índice que eu estou usando para estimar qual seria a previsão do ano que vem, tá certo? Então, quanto que vai ser ano que vem, que seria 2024? Qual vai ser o número real, eu não sei. Eu estou usando 12%. Então, pelo modo de hoje, eu colocaria que a previsão para o ano que vem seria um gasto de 1.147,83. Aí eu passo para o slide seguinte, que nesse slide eu fiz o seguinte, eu peguei o valor do anterior, lembra que era 1.046? Eu peguei o 1.046 e fui aplicando aqueles 12% mês a mês. Então, em cada mês eu acrescentei 1,009% de aumento do gasto. Então, eu peguei aqueles 1.046 e passou para 1.056, foi crescendo, 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 até que eu cheguei no final do ano, com um gasto mensal de 1.171. Então, eu vou reexplicar. Antes eu peguei o ano inteiro, usando 4,6, que foi o real. Aí eu fiz a previsão de quanto que seria para o ano de 2024. Cheguei no valor de 1.147. E agora, no ano de 2024, eu peguei o valor e vim corrigindo em cima daquela previsão. Faz de conta que realmente, durante 2024, ficou em 12% e fui aplicando todos os índices. A hora que eu tiro a média de gastos de 2024, eu chego na média de 1.113. Ou seja, se eu previ 1.147, quer dizer que eu cobrei a mais dos condôminos, tá? O pessoal até deu um pulo aí. Esse cálculo, tá certo? Sugere que usar média para previsão orçamentária pode não estar correto, tá? Esse caso que eu peguei é simples, é um caso assim hipotético, montado tudo regularmente, fazendo como que se fosse uma linha gráfica, né? Para poder entender um tipo de problema que existe quando a gente fala com média. Existem muitos outros tipos, existem técnicas
que são mais ou menos complexas para você resolver esse problema, tá? E em seguida eu vou fazer uma E apresentação. Jesus nos amou. E a Jesus, grande responsabilidade que temos é calma, buscar Levi. sempre na nossa vida as coisas eternas, seja pela oração, seja pela caridade. Bom, voltando aqui, é, vamos lá então. E aí, o que que tem? Apesar de aplicar a previsão de inflação futura sobre a média ser um método aparentemente lógico, há distorções matemáticas nesse processo. Estou repetindo o que eu já falei, né? Agora, o problema todo é o seguinte: se eu trabalhar com média, além de ser trabalhoso, ele é questionável. Então, não adianta você vir com qualquer método de previsão, ele sempre vai ser questionável. Você pode usar um método muito simples ou um método muito complexo. O grande pulo do gato, agora que vem a pérola da minha pequena palestra, é você conseguir convencer, ou seja, fazer a coisa de uma forma tão simples que seja fácil de entender. Então, eu tenho a proposta que eu apliquei agora num condomínio, eu estou como auditor no condomínio, e eu me propus dar uma força para eles lá para resolver uma briga. Ou seja, são muitas pessoas, não é uma briga de bater, né? Mas uma briga em que todos queriam pegar e dar um modelo de desenvolvimento da projeção, né? O Eduardo, você segura para mim ali então, eu separei só em dois grupos as contas. O que é contratual, eu faço a ponderação daquele jeito que eu expliquei lá atrás. O valor atual até o mês antes do reajuste, o valor previsto de reajuste, que às vezes a próprio sindicato avisa ou está nos contratos, dali para frente, faço uma média disso e adoto. No constante e caótico, tá? Eu faço a média da inflação dos 2 anos com média de valores também. O que eu estou falando? Você pega metade da inflação de 2023 com metade da inflação de 2024 e aplica nos dois. Você vai falar assim, mas isso está errado. Ele está errado, mas ele reduz o erro final, tá? Eu fiz essa conta para a gente poder entender aqui, ó. Eu peguei a média das taxas de inflação, que é 4,62 e 12%, dividi por 100, somei 1 e elevei ao quadrado. Multipliquei os dois, depois tirei raiz. Essa é uma continha que quem quiser depois lá no meu site, manda que eu explico o que está por trás disso. O nome disso é média geométrica, tá? Eu fiz uma média das duas taxas de inflação e fiz a projeção. Então, a primeira projeção, eu peguei o 2024 vezes 1,08, que é a conta daquela, essa soma, essa multiplicação que está lá em cima, e eu projetei 1.109, que é um valor que está entre o que foi real e entre o que foi projetado. Quer dizer, eu achei alguma coisa ali no meio, tá? Ele não é exato, mas ela é uma aproximação melhor, porque eu estou trabalhando com duas médias, né? Eu estou trabalhando com a média do ano anterior, querendo descobrir qual vai ser a média do ano atual. Mas o ano anterior, a média não cai exatamente no centro, ela pode cair em qualquer lugar. E a taxa dela, então, eu faço uma média geométrica, é como se tivesse transformado tudo em quadrados e depois reduzido de novo, tá? É um jeito matemático de resolver esse problema, tendo uma aproximação. O pessoal que for da área de matemática vai até falar assim, não, não pode fazer isso. Não pode, mas é uma boa forma de aproximar sem ter que fazer muita conta. Então, eu queria comentar só mais um negócio. Aquele grupo que eu dei o apoio, eles estavam já entre uma semana ou duas trabalhando em cima disso e não conseguiam chegar a um consenso. Eles iam chegar, afinal, acabaram chegando usando o médio, tá? Mas no final da história, usando esse método que eu estou propondo de pegar e fazer, trabalhando por grupos e fazendo esses cálculos, em 1 hora foi possível fazer uma previsão e chegar num número que deu 3% de diferença do cálculo usando média, detalhando conta por conta e fazendo os ajustes um por um. Quer dizer, 3% de erro, tá? De um método para outro. A gente viu que só usando médias dá um erro aí aproximadamente de uns 5%. Quer dizer, dá para ver que o, o aceitável é alguma coisa abaixo de 10%. Então, sabendo que a gente nunca vai acertar, tá certo?
a proposta é fazer a aplicação daqueles tipos de reajuste sem usar a média, tá? Você vai falar assim, mas onde eu vou encontrar literatura para isso? Aguardem, eu vou soltar até um livro acadêmico para mostrar essa diferença dando dados reais. Eu estou pegando alguns condomínios para fazer essa previsão. Aí eu vou pegar 2022, aplicar o método e comparar com 2023, porque eu vou ter dados reais, tá certo? E agora vem a parte que eu mais gosto, que é a defesa, tá? Você não apresenta o seu trabalho de previsão orçamentária, você faz uma defesa, igual tese de doutorado, que você vai lá defender o seu ponto de vista. E aí vem a pergunta: eu não quero aprovar porque eu acho que está gastando muito dinheiro com a piscina e jardinagem. Pronto, melou a apresentação, porque você estava trabalhando por grupos de contas. E aí eu volto naquele primeiro slide em que eu falo sobre o que é o condomínio, né? Se você pensar ao pé da letra, o que leva uma pessoa a morar num condomínio não é localização, tá? A localização influencia no valor do mercado, sim, mas ele vai para lá querendo algumas coisas, ele quer fazer algumas coisas, tá certo? O pessoal mais cientista aí chama de job to be done, né? O que que ele quer fazer quando ele vai chegar num condomínio? Ele quer fazer a sua moradia dentro de um lugar que ofereça para ele segurança, que ofereça uma portaria, que ofereça um lugar agradável, uma vizinhança agradável, que o jardim seja bem cuidado, que tenha uma coleta de lixo que não seja a do lixeiro, que não fique gente o dia inteiro batendo na porta para vender coisa, enfiando folheto na sua caixa postal. Quer dizer, ele quer ter acesso a um salão de festa, quer ter uma piscina que ele possa ter, é quase um clube. Alguns condomínios têm até lago, tem baia. Tem um condomínio, por exemplo, que tem até estacionamento para os seus aviõezinhos, quer dizer, já é um condomínio que inclui aeroporto. Quer dizer, ele quer serviços que esse condomínio presta para ele. Então, ele se sente cliente mais do que condômino, e ele fala como condômino, não entendendo que, na verdade, ele é o cliente de uma empresa em que ele faz parte. E essa empresa é o condomínio e o diretor dessa empresa é o síndico. Então, quando tem uma crise numa apresentação de contas e vem esse questionamento, eu acho que estamos gastando muito com jardinagem, por exemplo. Será que não era o caso da gente pegar e, ao final de justificar, seja como for, como foi feita a previsão, a gente apresentar para ele quais são os benefícios que ele recebe dentro do condomínio e falar: vocês não querem aprovar? Ok, temos três coisas que precisam ser consideradas. Em primeiro lugar, para vocês reprovarem a conta, vocês têm que dizer exatamente qual é o motivo da reprovação. E eles não vão conseguir, porque você também não conseguiu mostrar para eles no que está sendo gasto. Você ficou em cima de contas que são agrupadas do ponto de vista contábil e administrativo. Nós não podemos exigir que todas as pessoas entendam dessa área de negócios como nós entendemos, da mesma forma que eles não vão querer que a gente entenda da área deles. Se vier uma pessoa de qualquer outra área me falando dos termos técnicos, de como eles agrupam o mundo, como eles têm a visão de mundo, eu não tenho chance nenhuma. Ele vai me derrotar e é o que acontece. Resultado disso é uma quebra da confiança do condomínio frente ao síndico por falta de transparência nas contas. Então, ok, vocês não querem aprovar? Essa é a lista organizada por tipo de benefício. E aqui está colocado, por exemplo, na jardinagem está colocado o serviço, os materiais, as manutenções realizadas, ao invés de agrupar daquela forma, apresentar desse jeito. A primeira questão, então, é que ele teria que apontar o motivo. Tendo sido apontado o motivo, eu posso negociar com eles. Ok, senhor, então vamos reduzir o gasto. Então, cortando jardinagem, tanto na área comum quanto nas frentes das casas, supondo que seja assim. Vamos cortar também o Wi-Fi e a coleta de lixos. Ao invés de coletar, vocês passam a levar o lixo. Quando você cria esse nó, eles vão falar assim: não, mas isso é um absurdo, você está sendo irônico conosco e coisa e tal. Aí vem o segundo ponto. Ao iniciar uma apresentação de prestação de contas, tem que trazer aquele conceito, aquele fundamento lá de trás, de que nós não estamos aqui rateando receita, nós estamos aqui rateando gastos. Esses são os gastos. E se não aprovar, eu não vou poder, por exemplo, continuar cobrando a taxa condominial e
vou ter que parar de pagar. Nós vamos ter tudo isso aqui parando de funcionar. Ou vai faltar dinheiro e eu não vou usar fundo de reserva para cobrir e ficar bem na fita, pagando tudo, para depois eu ter problemas com o caixa. Eu também não vou consumir o capital de giro, aquele valor mínimo que tem que ter de saldo em conta para pagar essas contas, porque vai faltar dinheiro para pagar essas contas, tá certo? E a terceira e mais chata de todas as histórias é a seguinte: e tem que sair daqui uma aprovação de orçamento. Isso é obrigatório por lei. Ou seja, vocês não querem aprovar, nós não temos saída. Ou aprova ou aprova. Se não aprovar, a gente para de cobrar e para de pagar os empregados. Quer dizer, o condomínio para de funcionar. Vocês viram acontecer isso nos Estados Unidos, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, quando o Congresso decidiu que não ia aprovar o orçamento do país. Simplesmente o país parou de pagar os funcionários públicos, foi todo mundo para casa, lá o regime é diferente daqui, foi todo mundo para casa, e é o que você pode pegar e colocar, gente. A coisa é simples e curta e grossa desse jeito, tá? Eu estou chegando no finalzinho da minha apresentação, queria aproveitar e fazer o meu jabá. Meu jabá é o seguinte: eu tenho aqui o livro Planejamento em Condomínios Edilícios, já existe uma outra palestra que eu dei aqui nesse mesmo grupo de síndicos, e, se eu não me engano, ela está disponível no YouTube. Se tiver, depois o Eduardo passa o link. Esse livro, Organização em Condomínios Edilícios, a primeira edição saiu, eu tirei do ar, porque eu vou lançar agora a segunda edição já revista. Muitos síndicos leram esses 2 livros, e no segundo livro eu tive uma quantidade muito grande de sugestões, críticas, que eu incorporei e estou soltando agora a segunda edição revisada. Você encontra eles no site, tá? Eu acho muito bacana vocês pelo menos darem uma olhada na sinopse dele e ter uma noção do que ele faz. E também convido-os a se inscreverem para receber meus artigos do site auditor.adm.br. E assim eu agradeço a paciência dos senhores de me aguentar aqui durante tanto tempo. Eduardo, a palavra está contigo aí. Obrigado, hein? Obrigado, Titon. Pessoal, eu coloquei aqui no chat o link para vocês preencherem os dados, para a gente mandar para vocês a apresentação, tá bom? Quem tiver alguma dúvida e quiser abrir o microfone para fazer pergunta, agora é um bom momento. Edu, já tem pergunta no chat, viu? Ah, você quer ler para a gente? Tá, posso ler a primeira aqui? Professor, boa noite, do Leonildo. Concordo que não tem objetivo de lucro, mas durante a elaboração da previsão orçamentária, não é correto deixar uma gordura, até mesmo para imprevistos? E caso assim, qual o percentual adequado dessa gordura? Eu vou te adiantar que, normalmente, eu acrescento 3% de gordura e dou o nome de folga de caixa. Na verdade, esses 3% são o erro estimado do meu método de previsão, tá? Porque eu já notei que quando eu aplico aquele método, tanto o método de média quanto o método de instantâneo, que eu chamo, né? Você vai ter um erro. Então, eu sempre sugiro que faça essa folga de caixa. Alguns condomínios têm já na convenção que esse saldo que fica ao final do ano de sobra de caixa, uma parte vá para fundo de reserva e outra parte seja incorporada no caixa. É bacana porque você compõe aí o que eu chamo de capital de giro caixa de giro do condomínio. Ele tem que ter o valor de um mês de gastos disponível em conta, aplicado, lógico, porque quando você muda de síndico, você fica algumas semanas, às vezes, sem poder fazer pagamentos e recebimentos, a conta fica bloqueada. Então, você usa já como argumento que essa folga de caixa, ela tanto serve para formar o capital de giro, como serve para você manter, né, as contas dentro do previsto, vamos dizer assim, tá? Detalhe importante, eu não somei ali fundos de reserva e tudo mais, porque cada condomínio tem, mas no final você soma, tá? Avante, Eduardo. Tem mais uma aqui, do Joey. Ele pergunta se a teoria de Pareto serviria para ajudar no momento de fazer orçamento, ou seja, que algumas contas corresponderão a 80% dos gastos.
Exatamente. Quando você viu que eu separei as contas e ignorei aqueles 20% abaixo, essa que é a ideia. Você não perder tempo muito grande com aquilo que representa pouco. 80% dos gastos que você tem ficariam com talvez 20% das contas que você teria que dar tratamento. E é verdade mesmo, os valores grandes são todos contratos com valores maiores, tá? A ideia foi essa mesmo, tá? De simplificar. Para que fazer uma coisa muito complexa? Se você olhar mais, tem muitas técnicas por trás do que eu falei, que parece uma coisa assim meio solta, mas existe muito fundamento teórico por trás. Avante, Cláudia. E aqui a Maria Mendes, ela pergunta se podia fazer um exemplo de algumas contas de um condomínio fictício e calcular. Acho que é essa que você fala que Eu faz na ado- reunião. eu adoraria, mas eu vou te contar uma coisa. Aqueles dados que eu mostrei ali, tá? Eles são realmente os dados de um condomínio, tá? Como já tem muita gente me pedindo coisas parecidas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um artigo no meu blog e coloco lá. Você, por favor, entra no site lá, se inscreve, tá? Que eu vou pegar esse mesmo condomínio, tá? E vou apresentar o meu cálculo, o cálculo que a comissão fiscal fez junto com o síndico, e vou mostrar o que foi aprovado. Quer dizer, vou pegar todo o caso e vou mostrar. Eu só não vou contar o nome do condomínio, porque é um caso real e eu acho que isso seria antiético. Aliás, esse condomínio eu vou pegar os valores também vão ficar muito parecidos e vou dividir por um número qualquer, um número primo qualquer. Avante, Cláudio. Perfeito. Acabaram o chat, o Edilson está com a mão levantada aí. Pode falar, Edilson. Boa noite, Titon. Boa noite a todos. Boa noite. Titon, eu administro um prédio que tem mais de 70 anos e eu percebo que algo que foge da previsão orçamentária é a conta de água. Dependendo de como é cuidar do prédio, ela pode te dar um prejuízo aí por mês de 5, 7, 10 mil reais. O que você aconselha? Manter essa conta de água dentro da conta, dentro do orçamento, dentro da previsão orçamentária, ou separá-la, cobrar ela rateada mês a mês? Vou te responder de uma maneira que você vai ficar até bravo comigo. Você tem 4 itens, 4 funções da administração: planejamento, organização, direção e controle. Quando nós estamos falando em previsão orçamentária, isso é um item do planejamento, correto? Quando nós estamos falando de uma questão da água, já é o controle. Eu entendo que você deve deixar ela assim lá, na previsão orçamentária, já sabendo que vai errar, mas o seu saneamento desse problema tem que ir lá no controle. Eu faria com que o seu síndico, ou o zelador, seja, se você é o síndico, né? É o zelador, alguém, tá? Vá lá 2, 3 vezes por dia, ver o consumo, tá? Isso daí é feito em edifícios quando tem o controle da bomba de recalque, tá? As pessoas têm lá, e não colocaram lá um alarme automático, elas fazem de manhã e de noite uma leitura para ver como é que está sendo o consumo. Eu faria o mesmo. E eu passei por um problema igual na minha casa, tá? Aqui a gente gasta 10 metros cúbicos, e há 2 meses atrás veio um gasto absurdo, e eu tenho ido lá todo dia olhar se o consumo está coerente. É a única forma. Agora, eu faria, na verdade, além desse controle diário, se eu perceber que não consigo descobrir onde é, a chamada do engenheiro hidráulico para fazer um laudo, tá? Você percebe? Eu acho que isso daí é uma coisa que não tem como evitar. Não tem que evitar. Você tem que pegar e fazer. E depois um projeto para isso. Isso aí vai ser um projeto de saneamento do prédio. Prédio antigo é assim mesmo, tá? É normal. Você não me deixou Cláudia? chateado, você não me deixou Não? chateado, não, porque isso daí nós já fazemos, né? Tem até o nosso advogado contador aí no grupo também, o doutor Rogério, que É. está aí com a câmera ligada, e ele que está me ajudando a fazer a previsão orçamentária. E o nosso controle aí há mais de 4 anos, nós já estamos pagando o mínimo da Sabesp. Então tá bem controlado, mas era algo que eu estava pensando em fazer até para não ter problemas futuros. Mas, como você falou, é melhor deixar dentro da previsão orçamentária, né? Sabe, quando tiver que tomar qualquer decisão, né, primeiro ver, para ver aonde que isso é feito,
Pensa nessas quatro funções, tá? Nesse caso, para mim é muito claro que é controle, né? Quer dizer, mexer nisso no planejamento não faz sentido para mim, tá? Ninguém mais te pergunta? Obrigado, Tito. Opa, eu vou começar a falar sem parar aqui, senão, se não tiver pergunta, eu começo a falar. O Eduardo me conhece, eu sou tagarela pra caramba. Tá zerado, Cláudia? Acho que a Cláudia saiu. E sim, está zerado. Acho que se Tá bom. tiver mais alguém que Olha, quiser isso. Pessoal, fazer alguma coisa. eu aproveitando que vocês estão aqui, o que acontece? A previsão orçamentária é uma coisa, é uma arte, tá? Eu posso afirmar para vocês que eu comecei nessa área em 80, fiquei durante 9 anos trabalhando com previsões e planejamentos, né? É, eu nunca vi ninguém acertar uma previsão. Aceite a verdade que não vai ser, vai ter um acerto. Então não dá para você pegar e sofrer. Eu prefiro passar 1 hora fazendo aquele método instantâneo que eu pego lá, grupos de contas e faço uma apuração. Não chega a ser interfemural, né? Não é um modelo assim, sabe assim, mal feito, tá? Mas ele é basicamente um modelo assim que resolve rápido o problema e me libera para outras atividades. Essa que é a ideia de um modelo simplificado. Se alguém quiser discutir teoria sobre isso daí, olha, tem muito livro, tem muita literatura e até hoje ninguém chegou a um consenso de como fazer uma previsão. Ainda bem, né? Porque quem conseguir prever o futuro pode ficar rico, né? E não sou eu, não. Tá bom? Feito, senhores. Feito. Obrigado, Titon. Isso. Mondinho levantou a mão, Edu. Tô? Mundim? O Bom, eu não estou te ouvindo. E agora, tá me ouvindo? Tá, agora sim. Tá. Agora no 45 do segundo tempo aqui já para terminar, a questão é a seguinte, acaba sendo um valor do profissional que consegue chegar muito próximo entre o valor da previsão de um ano para o outro e o efetivamente realizado. Então, assim, o síndico, quando vai fazer a apresentação de um ano para outro, e ele usa o exercício do ano passado dizendo, olha, a nossa previsão ficou muito próximo do que foi previsto. Então, nós estamos com êxito na fórmula de fazer o orçamento. Então, assim, a passagem de um ano para outro acaba sendo um ativo do profissional que faz uma estimativa muito boa do realizado, né? Não sei se o senhor concorda com essa. Nossa, concordo plenamente contigo. Se você começa a ter uma administração bem feita, você consegue fazer uma previsão e rapidamente, em 1, 2 horas você monta uma previsão. Já comecei a forçar a barra para o bondinho, já. Deve demorar um pouquinho mais. Mas você consegue fazer boas previsões, tá? Agora, o problema todo é o seguinte, existem variáveis aleatórias, tá certo? O dia que você conseguir fazer uma previsão e der tudo 100%, alguma coisa está errada, tá? Tá bom. Mas com certeza, você tendo um condomínio bem administrado, não tenha dúvida. Alguém está me pedindo ali para repetir sobre as funções da administração, tá? Eu vou repetir, e isso você lá no meu site você encontra isso, porque eu estou fazendo um livro para cada uma delas, tá? Planejamento, já tem um livro no site, está à venda. Organização, que é você fazer o condomínio funcionar. É o mote, praticamente, desse grupo de síndicos, a força dele está na questão da organização, né? A direção, que envolve como que você dirige as pessoas. Quando se fala em pessoas, está se falando de empregados, terceirizados e também moradores e condôminos, quer dizer, de todas as pessoas. É um trabalho que o síndico faz, que eu chamo de pacificador, tá certo? Ou ele pacifica a turma, ou ele é pacificado por ela para correr, né? E o último item é o controle. Então, é planejamento, organização, direção e controle. Nós estamos com a coleção lá, um livro para cada uma delas, e está saindo agora o 5º volume, que é Planejamento de Manutenção do Condomínio. Eu faço questão que vocês conheçam, deve estar para sair em breve, ele já está no final da revisão, em que você faz já uma, uma, uma uma separação do planejamento na questão de manutenção. Então, o professor Guilherme, que é conhecido de muitos aí, eu tenho certeza, e ele está com esse livro, que eu já vi o livro, está maravilhoso, vocês vão gostar também muito dele. Tá? Essas quatro são as 4 funções da administração. E por que eu ressalto a questão dessas funções? Porque é uma forma de você olhar a organização do condomínio, né? Sabe, como fosse uma empresa, de uma maneira organizada, de você compreender as etapas que você faz. Então, no momento que você está planejando,
tá certo? Não tem, sabe, confundir com a parte de organização do condomínio. Por exemplo, o caso lá do condomínio que eu encontrei, todas as pastas embaixo de uma sala cheia de umidade, só faltou ter água lá dentro. Então, o arquivo do condomínio era assim, ele ia para lá e ia virando adubo, praticamente. Tá? Isso daí é organização, tá certo? Não é controle, tá certo que as pastas são do controle, mas a organização esqueceu que as pastas têm que ficar organizadas num lugar saudável, pelo menos, né? Ok, pessoal, tem mais alguma pergunta voando aí? Eu adoro conversar, hein? Tá doido, Então, deixa eu ver. acho que Não, encerramos. Pessoal, alguém mais tem uma pergunta? Aproveite o momento, hein? eu acho que o pessoal ficou meio chocado com a simplicidade da coisa, né? Agora, ó, para implantar, eu estou à disposição lá no site, pode mandar algum e-mail, tá? Que eu sempre estou disposto a dar uma ajudinha, tá bom? Um abraço e boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Sim. Boa Boa noite. noite. Boa noite, obrigado também.